Boa noite, pessoal. Queria ler a palavra com vocês e vamos abrir novamente 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 a 11. Coríntios 12, 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Você pode ler comigo do 9 ao 11? A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra e por esse tempo que o Senhor nos concede para compartilharmos aqui, Senhor, tudo que Tu tens colocado em nosso coração a respeito dos dons, da variedade ou diversidade dos dons espirituais. Visita-nos, Senhor, nesse tempo. Enche o nosso coração de uma maneira especial, de uma maneira nova hoje, como precisamos, ó Deus. Sopra sobre nós um vento impetuoso, como aquele dia lá, Senhor, no cenáculo, onde eles estavam esperando o cumprimento da promessa. Sopra o ruach. Sopra, Senhor, sopra sobre nós. Reparte conosco, Senhor, reparte conosco as línguas como de fogo. Ó Deus, reparte conosco, ó Deus, segundo a Tua soberania, segundo o Teu poder. Reparte conosco, Senhor, os dons, como lhe aprouver, como Tu quiseres, Senhor, encher e presentear a cada um os dons da graça, as manifestações de poder sobrenaturais, os carismas, ó Senhor, os dons de serviço também. Vem e enche este lugar, Senhor. Enche este lugar. Ó Deus, impacta a nossa vida para que nós possamos impactar o mundo aonde Tu nos envias. Nós oramos com gratidão, no nome de Jesus. Bom estar com vocês de novo. Mais uma vez eu agradeço ao Leandro pelo convite, ao bispo pela permissão, e
ao Senhor Deus por ter movido eles para me trazer aqui, para me deixar estar aqui com vocês. Nós começamos a falar na semana passada, tratando aí do tema os dons do Espírito, e falamos a princípio do propósito da manifestação do Espírito na vida dos membros do corpo de Cristo. Versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Visando a um fim proveitoso. Há um propósito, né? Há uma razão de ser, há uma finalidade porque ou pela qual Deus opera, pela qual Deus manifesta o seu poder na nossa vida. Glorificar a Deus, edificar a si mesmo, mas principalmente edificar a vida dos outros. Hoje a gente vai examinar um a um os dons da lista de Romanos, capítulo 12, 6 a 8. Temos uma lista lá que é considerada a lista dos dons permanentes, aquele que cada pessoa recebe quando se converte e que permanece com a pessoa até o final da sua vida. Vamos olhar um a um esses dons, que são 7, da lista de Romanos 12, 6 a 8. Por favor, passa o próximo slide. Nós citamos na semana passada, eu vou recapitular algumas coisas rapidamente. Nós citamos essa frase do pastor Mark Dever, em que ele diz que nós podemos ler livros belíssimos de diversos autores maravilhosos, conhecer cada nuance ou pormenor da Bíblia, podemos ser doutores em divindade, formados pelos melhores seminários do mundo, mas se não estivermos dispostos a acordar uma hora mais cedo para dar carona para um idoso de 90 anos, provavelmente não conhecemos a Jesus Cristo e, pior, provavelmente ele não nos conhece. O que o Mark Dever quer dizer com isso? Que nós devemos viver por preceito e por exemplo, não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente vivencia daquilo que a gente fala, pelo que a gente demonstra com o nosso viver. Então, a vida do cristão, ela se expressa por preceito, por palavra, mas por exemplo também, por viver, um viver à altura da palavra que nós professamos, que nós dizemos, na qual nós dizemos acreditar. Então, nós dissemos que uma espiritualidade, mesmo que seja com demonstração de dons, uma espiritualidade que não se expressa por submissão ao senhorio de Jesus Cristo e por serviço à Igreja de Cristo, é uma espiritualidade falsa. Essa espiritualidade, e eu estou acrescentando isso agora, essa espiritualidade que não se expressa por submissão ao senhorio de Cristo, que não se expressa por uma vida transformada, que não se expressa por uma prestação de serviço que visa fazer bem ao corpo, edificar a vida do próximo, tal espiritualidade será reprovada na segunda vinda do Senhor Jesus, de acordo com o Evangelho, Mateus 7, 21 e 23, onde ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos na vinda de Cristo, muitos naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós até manifestado dons, profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, Mateus registra, Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Temos afirmado então, queridos, até aqui, que qualquer pessoa pode alegar espiritualidade até com a manifestação de dons espirituais.
mas se a vida não carrega os frutos do Espírito, não demonstram submissão e lealdade a Cristo, então esta é uma espiritualidade falsa. E estas pessoas dizem Senhor Jesus apenas da boca para fora, pois não vivem como se de fato Jesus fosse Senhor das suas vidas. Mas a Bíblia mostra para a gente que há pessoas que são salvas, regeneradas, são transformadas no seu viver, no modo de viver, que são cheios do Espírito Santo e que vivem diariamente com a ajuda de Deus, lutando contra o pecado, vivem em constante luta contra o pecado, manifestando os dons do Espírito, carregando os frutos do Espírito na sua vida e vivendo para a glória de Deus e para a edificação dos outros. Na semana passada, depois que nós terminamos, um jovem falou comigo, acho que é Gabriel, eu não lembro bem o nome dele, quem estava ministrando o louvor, dirigindo o louvor? Sábado, foi Daniel? Parecido, né? Daniel, Gabriel. Então foi o Daniel, não foi o Gabriel. E o Daniel falou comigo até em função de algo que eu mencionei, a respeito da gente ser cheio do Espírito Santo na igreja e falarmos em línguas e profetizarmos e tudo mais, mas em casa tratarmos mal os nossos pais, termos um relacionamento ruim com os nossos pais. E ele falou comigo de uma dificuldade que ele tem em virtude da separação dos seus pais, né? Filho de pais separados, e em algum momento lá ele se indispôs e pensou em chutar o balde, falar umas coisas para o seu pai, e planejou um monte de coisa, e esboçou um monte de palavras que ele ia dizer, tal. Mas quando chegou na hora, o Espírito Santo não deixou ele fazer nada do que ele queria. Porque acontece assim. O cristão não é alguém impecável, deveria ser, mas enquanto nós estamos nesse corpo, nós pecamos, nós entristecemos às vezes o Espírito Santo, mas o fato de nós sermos regenerados, o fato de nós sermos novas criaturas e regeneradas, fala de uma mudança de vida, e a gente vai agora com a graça de Deus lutando e dia a dia podendo vencer na nossa luta o pecado. O que nos diferencia do não cristão é exatamente isso, é que o não cristão, ele vive no mundo lutando contra Deus, fazendo a vontade do pecado. O cristão, ele vive no mundo lutando com Deus para não fazer a vontade do pecado. Lutando com a ajuda de Deus, né? Tendo Deus do seu lado, tendo o Espírito Santo na sua vida, capacitando-o para vencer o pecado. E ainda que ele tropece e caia, e porventura ele sofra uma derrota, mas ele é ajudado pelo Espírito Santo a se levantar e continuar. E aí vou tentar de novo, vou lutar outra vez, porque não significa que a gente não erre, que a gente não peque, mas a gente se volta para Deus, se arrepende e diz, Senhor, me perdoe. Ele pensou em chutar o balde, falar um monte de verdades lá, que ele achava que seu pai deveria ouvir, mas quando chegou lá o Espírito falou, não é nada disso, você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, ainda que você discorde da postura dele e de coisas que ele fale também. Muito bem, deixa eu me situar aqui de novo. Em qual dessas categorias que você se enquadra? Na das pessoas que professam com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, mas que não se submetem a Ele e que não buscam viver uma vida transformada, uma nova vida, ou na vida daqueles que buscam ser cheios do Espírito Santo, que buscam agradar a Deus com o seu viver, ainda que de vez em quando tropeçando e falhando, mas se voltando vez após vez para o Senhor,
se arrependendo, pedindo perdão e dizendo: eu dependo da tua graça, eu dependo da tua presença, eu dependo do teu poder na minha vida. Bem, passa o próximo, por favor. Nós já vimos que a manifestação do Espírito Santo, como lemos no versículo 7, ou seja, a distribuição, a concessão dos dons espirituais, ela é feita a cada membro do corpo, sem que Deus deixe de fora alguém. A partir do momento que uma pessoa, ele crê em Jesus Cristo e ele recebe o perdão dos seus pecados e recebe um novo coração, Deus vem habitar na vida dessa pessoa. O Deus triuno vem habitar na vida dessa pessoa. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo vem habitar na vida dessa pessoa. E ele se torna um membro do corpo de Cristo e recebe no momento que ele confessa com a sua boca o senhorio de Cristo, recebe um dom. Toda pessoa que se converte a Jesus Cristo e que se torna membro do corpo de Cristo recebe um dom espiritual. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Pedro que nos fala isso, a respeito de servirmos a Deus com o dom que nós recebemos. Então, não existe crente de primeira categoria e crente de categoria inferior. Todo crente em Jesus Cristo, selado com o Espírito Santo, lavado no sangue de Cristo, batizado com a sua iniciação cristã feita, né? Batizado, selado, ele tem um dom espiritual. Eu não sei qual é o meu dom, isso é outra história. Mas você tem um dom. Você deve pedir a Deus para mostrar para você qual é o seu dom. Mas todo crente em Jesus Cristo que se arrependeu, recebeu perdão, se batizou, passou pelas águas, né? Experimentou o novo nascimento na sua vida, tem um dom espiritual. Inclusive os jovens também. Abra, por favor, vá até Atos, capítulo 21. Um monte de copo aqui, pode beber? Três versículos apenas de Atos, capítulo 21. Né? Nós sabemos que Atos dos Apóstolos é um livro tão encharcado, tão cheio da presença do Espírito Santo, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Né? Você já deve ter ouvido isso, e não Atos dos Apóstolos, porque é o tempo todo, do início até o final, o Espírito Santo agindo, se movendo, operando, derramando e fazendo coisas tremendas através dos apóstolos. Versículo 7, Paulo em Cesareia, versículo 7 a 9 diz assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este Filipe, no caso, 4 filhas jovens, 4 filhas donzelas. O que elas faziam? Profetizavam. Coisa interessante, né? Em pleno início da história da igreja, Deus pegar Lucas e dar um destaque lá, que os jovens fizeram parte da história, do início da história da igreja. Jovens profetas, no meio
dos profetas e mestres que havia na igreja, como Ágabo, como Paulo e como tantos outros, tinha jovens profetizando, tinha jovens cheios do Espírito Santo. Queridos, ouçam-me, nós vivemos um momento dramático na história do nosso país. E eu creio que este é um tempo oportuno para a Igreja de Jesus Cristo nessa nação. Nós precisamos mais do que nunca, como diziam os puritanos, de luz na mente e fogo no coração. Talvez eles estivessem reverberando as palavras de Jesus, onde ele disse que nós devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele diz para eles que eles estão errando por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se nós queremos acertar nesta nação, no meio da nossa geração, então nós devemos fazer aquilo que Jesus disse que é o correto. Nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos de luz na mente e de fogo no coração, que o Espírito Santo nos incendeie, que Ele nos inflame, meus irmãos. Mas não podemos abdicar, não podemos abrir mão da palavra de Deus. Porque às vezes parece que quando nós lemos a palavra, parece que só ler a palavra não há poder nisso. Abra Hebreus, por favor, rapidamente. Capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. E versículo 7. Olha o que o escritor aos Hebreus falou para os irmãos através da sua carta nesse capítulo. Versículo 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Leia comigo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que Hebreus está nos mostrando? Todas as vezes que você e que eu, todas as vezes que nós abrimos a palavra, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala ao nosso coração, Ele fala com a gente. Portanto, há poder envolvido na simples leitura da palavra. Há poder envolvido em cada vez que a gente se submete, que a gente separa um tempo para ler a palavra e pede e ora. Oh, Deus, fala comigo através dessa palavra. Fala ao meu coração, enche o meu coração com a tua palavra. Nós precisamos de mais da palavra de Deus também, meus irmãos. Precisamos de conhecer os dons, precisamos de ter e de manifestar os dons, precisamos carregar os frutos do Espírito Santo na nossa vida, mas precisamos conhecer a palavra. Porque se não houver palavra de Deus entre nós, não haverá temor de Deus em nós. Nosso país precisa de um avivamento e eu creio que Deus pode te encher, eu creio que Deus pode te usar, Deus pode usar essa juventude, Deus pode encher e usar a juventude do Jardim Alvorada, Deus pode levantar e fazer um avivamento nas nossas juventudes da Baixada e do Brasil inteiro. Deus pode nos usar para algo novo, para fazer algo novo no Brasil. Você crê nisso? Você busca isso? Como você busca esse avivamento? O que você está fazendo para isso? Gabriel, não sei o que ajuda aqui. Ajuda a chegar mais perto, ajuda a distanciar.
favor. Ao final da minha fala no sábado passado, eu coloquei uma lista, na verdade 3 listas, Romanos, Efésios e 1 Coríntios. Existem divergências nas listas de dons. Eu vou abordar as 3 que são dadas pelo apóstolo Paulo, vou mencionar ainda o apóstolo Pedro também, mas há opiniões divergentes sobre as listas. Alguns acham que existem mais dons além dessas listas, desses que são identificados aí. Eu acredito que a gente deve estar abertos para a possibilidade de Deus mostrar outros dons que talvez ainda não foram identificados. Eu já vi pessoas apontarem dons no Antigo Testamento. Então, assim, de repente você pode já ter visto outros dons que não estão aqui. Então, assim, são chamados de dons principais ou de dons permanentes, esta lista de Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. Pode repetir comigo, por favor, os 7? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Pode ser melhor? Mais uma vez? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Existem alguns dons que são considerados dons especiais. A lista de Efésios. Leia comigo, por favor. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mais uma vez, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E existe uma lista em Coríntios dos dons chamados de dons ocasionais. Todo mundo, a partir do momento que se converte, que crê em Cristo e tem a sua iniciação cristã, né? Passa pelo batismo e passa a viver uma vida de oração e busca crescer na palavra, recebe um dom permanente. Esse dom vai manifestar na vida dessa pessoa até o fim da sua existência. Mas há uma lista de dons, essa lista de Coríntios, que são considerados como dons ocasionais. De vez em quando, Deus pode usar uma pessoa que tem o dom de presidir, de liderar, de coordenar. Deus pode usá-lo com dom de misericórdia, Deus pode usá-lo com dom de cura. Isso pode acontecer. Algumas considerações importantes sobre esse quadro aí. Cada crente tem basicamente um dom espiritual. Abra 1 Pedro, por favor, capítulo 4. Quem encontrar pode ler para nós? 1 Pedro 4, 10. Obrigado, Jorge Eduardo. Servir uns aos outros, cada um conforme o quê? Conforme o dom que recebeu. Cada pessoa que crê em Jesus Cristo se torna um servo de Jesus Cristo e recebe da parte de Deus, por sua graça, um dom espiritual. Um dom permanente, que vai carregar ou vai estar na vida dessa pessoa até o fim da sua vida. Então, todo mundo tem um dom. Você crê nisso? Que você tem um dom? Amém. Dom não é merecido. Os dons, eles são, por Paulo, eles são chamados de carismas, porque eles
vem do mesmo termo grego da palavra graça, caris. Então, carismata é um dom da graça. Deus dá os dons para os membros do corpo. Então, se é dado, ninguém pode merecer. Toda pessoa que é do corpo recebe graciosamente da parte de Deus um dom espiritual. Cada crente tem basicamente um dom. Segundo, Jesus Cristo separa algumas pessoas no corpo, na igreja, para posições de liderança, a fim de que estas pessoas treinem um rebanho. São ovelhas líder, ou líderes, né? Pessoas que Deus coloca em posição de liderança no corpo, de maneira que a segunda lista não é de dons, mas de líderes com funções especiais ou dons especiais para liderarem e treinarem o rebanho. Então, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons especiais dados para a liderança da igreja. Terceiro, os dons ocasionais podem se repetir indefinidamente, sendo que uma pessoa poderá ter várias manifestações de um dom ocasional e nunca ter de outros dons ocasionais. Não significa que, de repente, Deus vá usar você com todos os dons ocasionais, mas, de vez em quando, com um ou outro desses dons. Então, você tem o dom de ministério, você tem o dom de servir. E, de vez em quando, Deus te dá uma palavra do conhecimento. Todo mundo identifica em você o dom de servir. Todo mundo é chamado de servo, mas há pessoas que têm o serviço como dom. Embora, a multidão seja considerada uma multidão de servos, mas Deus marca algumas pessoas e diz: a você eu vou dar esse dom. E aí, a multidão de servos serve, né? Serve, mas quase que tem que ser na base da chicotada, né? Mas há alguns que não têm hora ruim. A qualquer hora que você precisar, ele diz: conta comigo, eu estou aqui. Porque ele recebeu esse dom de servir. E não reclama. A multidão nem debaixo de chicotada reclama. Também tem que carregar essa caixa, tem que montar esses equipamentos, esses instrumentos. Poxa, por que não tem uma equipe, para carregar o peso e a gente só toca? Seria bom, se pudesse só pregar e não ter que armar a tenda, Tudo bem até aqui, gente? Quarto, os dons principais são permanentes, sendo recebidos imediatamente na conversão. Essa lista de Romanos 12, 6 a 8. Interessante que a palavra aqui em Romanos 12, ela ilustra a união dos crentes. Vamos lá, por favor, vamos abrir Romanos 12, 6 a 8. A gente vai ficar um tempinho aqui. Romanos 12, 6 a 8. Eu vou ler a partir do versículo 1, para que a gente tenha a ideia do contexto, para que a gente não perca o contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto, o nosso culto, inclui o ser inteiro, corpo, alma e espírito, embora apareça só corpo aqui, mas ninguém manda só o corpo e deixa a alma em casa, na hora do culto, é o corpo todo, fala do ser íntegro, inteiro. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, Paulo usa uma metáfora do corpo. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, o quê? Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Então, segura só um pouquinho. Como eu estava dizendo, a palavra aqui, em Romanos 12, 6 a 8, ela ilustra a união dos crentes usando a estrutura do corpo humano, que sendo um só, segundo Paulo, sendo um só, tem muitos membros, cada um deles colocado no lugar exato e na proporção necessária para que haja um bom funcionamento de todo o corpo. O olho vê, mas o olho não ouve. Quem ouve é o ouvido, é verdade. O ouvido, Jorge Eduardo, ouve, mas não respira. Todos têm o seu valor. O olho é necessário, o ouvido é necessário, né? O pulmão é necessário, o nariz. Ambos têm o seu valor, sua importância e finalidade. Não há competição entre eles. O olho não diz, eu queria ouvir. Poxa, daria tudo para poder falar. Não competem entre si. E da mesma maneira, meus irmãos, assim também nós estamos unidos no corpo de Cristo. E cada um recebeu um dom. E cada um deve glorificar a Deus com esse dom e deve edificar a vida dos outros com esse dom que recebeu de Cristo. Então eu queria passar para os dons, rapidamente, para poder a gente conversar um pouquinho sobre eles. Embora, você deve ter observado que são 20 dons naquela lista anterior, nas 3, com mais um dom que é citado por Pedro, lá na sua carta, então 21. Não dá para falar dos 21. Então eu separei a lista de Romanos, para a gente dar uma olhadinha nos dons que estão aí, que são os principais ou permanentes, ok? E vou mencionar, en passant, assim, dois desses dons que são ocasionais. O que significa um dom ocasional? Quem pode me ajudar a explicar o que seria um dom ocasional? O que seria um dom permanente?
É permanente, está com você. E o ocasional, ele aparece numa ocasião. Né? Qual é o melhor dom? O melhor dom é aquele que vai cumprir o propósito de Deus na ocasião. Às vezes, você tem um dom permanente, mas o dom que você tem não se encaixa naquela necessidade. Então, Deus te concede um dom ocasional, de acordo com aquela situação, e te usa ali, naquela situação. Esse dom não fica com você. Esse dom Deus te dá e ele pode ser que manifeste outra vez ou não. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, profecia. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nos dons principais ou permanentes. Está pequeno aí, não está dando para ver atrás não, dá? Não? Puxa vida. Bom, profecia, definição. É a capacitação espiritual de proclamar toda a verdade de Deus. Motivação básica. Revelar ações e intenções em desacordo com os mandamentos do Senhor. O profeta fala da parte de Deus e se a pessoa estiver numa situação em que ela esteja indo contra a vontade de Deus, o profeta então, ele revela ações e intenções que estão em desacordo com a palavra e aponta o caminho de volta para o pecador, para a pessoa que está em desacordo. Você precisa voltar para Deus, sempre apontando na direção de Deus. Tem que falar. Se Deus mandar, tem que falar. Essa é a motivação básica. Uso adequado e ponto fraco. Deve ser segundo a proporção da fé, de acordo com o desenvolvimento prático recebido pelo estudo direto ou intensivo da palavra de Deus, pela ação da palavra de Deus no coração. Romanos 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A profecia também, ela é fundamentada na palavra de Deus. Pode ir para o próximo? Passa. Ministério, definição, é a capacitação espiritual de prestar serviço auxiliar em tudo que for necessário. Motivação, demonstrar de maneira prática o amor. Podem ler comigo? Vamos lá? Não está dando para ler, né? Boa, legal. Motivação básica, para resumir, tem que servir, tem que ajudar, gente. Demonstrar de maneira prática o amor a Cristo que sente no coração. De maneira prática. Uso adequado e ponto fraco, dediquemo-nos ao ministério. Nós estamos seguindo aqui Romanos 12, de 6 a 8. Nós temos diferentes dons, versículo 6, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Próximo. Já foi a motivação? Dediquemo-nos ao ministério com verdadeira consagração, fazendo isso como se estivéssemos fazendo diretamente ao Senhor. 1 Pedro 4,11. É o que Pedro fala lá para nós, que cada um deve servir de acordo com o dom que recebeu. 1 Pedro 4, versículo 10, nós lemos: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E no 11 ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Próximo, ensino. É a capacitação espiritual de aprofundar-se na verdade da palavra de Deus por pesquisa própria. Porque
Porque Deus dá. No caso aqui, o mestre é aquele que muitas vezes ele recebe uma capacitação sobrenatural, uma capacitação espiritual. Talvez ele nem seja um mestre com mestrado na academia, mas no conhecimento da palavra, ele é alguém que recebeu de Deus uma iluminação especial para compreender os mistérios da palavra e para ensinar também esses mistérios. Motivação básica: esclarecer a verdade na profundidade de uma investigação substancial. Tem que saber. Esmere-se no fazê-lo. Esta é a maneira de usar adequadamente, como Paulo coloca para nós lá em Romanos, no capítulo 12. Esmere-se no fazê-lo. Onde nós estamos, ensino. Desenvolvimento na capacidade de transmitir a verdade. Próximo, exortação. Se depois vocês quiserem, gente, eu passo isso para vocês, tá? Exortação é a capacitação espiritual de encorajar do ponto de vista da verdade de Deus. O dom de exortação é às vezes confundido como ministério aposentar. Há pessoas que acham que exortar é dar paulada, dar cajadada nos outros, né? Ou sentar a pua. Não é ministério aposentar. Exortar é encorajar. Então, se é esse o dom, né? Qual é a definição dele? É capacitação espiritual de encorajar do ponto de vista da verdade de Deus. Qual é a motivação básica? Tem que pôr para cima, tem que levantar, tem que encorajar o outro. Esse é o sentido do dom de exortação. Aquele que exorta, faça-o com dedicação, diz Paulo. Reconhecer como sua responsabilidade o aconselhar e ajudar outros a encontrar o caminho da vitória. Romanos 15, versículos 1 a 2, tem as referências ali para suportar o que a gente está falando. Próximo, contribuição. Há pessoas, todo mundo contribui, todo mundo oferta e todo mundo deve dizimar. Todo mundo que trabalha e tem renda, né, deve demonstrar sua submissão a Cristo, né? Há pessoas que não. Quando é um cristianismo da boca para fora, ele diz: tudo meu está sujeito a Cristo, menos o meu dinheiro. Se enquadra naquilo que Paulo fala lá da espiritualidade, da boca para fora. Porque guarda algumas áreas da vida que não estão submissas a Cristo. Quando a vida na sua totalidade está submissa a Cristo, não tem área da minha vida que não pertença a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. Então, contribuição é a capacitação espiritual de suprir com coisas materiais as necessidades dos irmãos. Eu conheço pessoas que são dizimistas na igreja, conheço um empresário de Cabo Frio, que ele reserva uma parte do seu lucro, do seu ganho, e ele investe em missões no Nordeste. Ele mantém missionários, e ele mantém projetos missionários no Nordeste. Porque Deus deu para ele, além da sua fidelidade, e como um membro comum, além dele manter seus dízimos e ofertas diante de Deus, ele tem esse dom de contribuir. E ele vai muito além nas suas contribuições. Motivação básica: aplicar suas posses em situações que produzam bênção espiritual. Dar. Com liberalidade, é o que diz Paulo aí em Romanos capítulo 12. Aquele que contribui, faça com liberalidade, sem reservas ou receios, mas com genuíno interesse no próximo e confiança em Deus. Próximo, presidir. É a capacitação espiritual de coordenar e dirigir pensamentos e ideias ao alvo certo. Motivação básica: tem que coordenar. Uso adequado, como?
o que preside, faça com diligência, com esforço, com aplicação e total empenho, não parando no meio do caminho. E próximo, misericórdia. É a capacitação espiritual de se empatizar com os outros em situações delicadas e difíceis. Consolar e confortar os aflitos em suas dificuldades. A motivação tem que se envolver. Uma pessoa que tem dom de misericórdia, mas ele nunca procura estar envolvido onde há necessidade, ele vai manifestar misericórdia como? Para quem? Para com quem? Tem que se envolver, consolar e confortar os aflitos nas suas necessidades. E qual é a motivação que Paulo coloca? O que exerce misericórdia, faça com alegria, não sofrendo influência da situação, mas influenciando através do Espírito Santo. A pessoa que tem misericórdia, ele chega numa situação de miséria, numa situação lastimável, mas ele não pode sair dali arrasado, né? Estava lá, mas meu Deus, nem consegui ajudar, fiquei tão triste, fiquei tão destruído, que eu nem consegui ajudar, nem consegui socorrer. Não, ajuda, socorre, se envolva, console, conforte e faça o que for necessário fazer no uso, na manifestação desse dom de misericórdia, mas faça com alegria. Essa deve ser a motivação básica. Meus irmãos, considerando que esses dons sejam os dons principais e os permanentes, alguém se identifica com algum desses dons? Você olha para a sua vida e diz assim, olha, eu acho que é esse dom aqui. Qual seria o seu dom? Ministério? Ministério. Qual é a motivação básica do ministério? Tem que ajudar. Eu vejo Leandro como alguém com o coração de servo, um chamado para ministrar, no sentido de servir. Ensino. Qual é a motivação básica do ensino? Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Precisa saber, né? Precisa se aprofundar. Precisa ser alguém interessado em conhecer a palavra, em aprofundar-se no texto e escavar o texto para conhecer o contexto e poder ver as aplicações, fazer as perguntas certas para o texto, né? E perguntas de contexto para depois poder ministrar e abençoar e ensinar. Que joia! Mais alguém? Alguém se vê com o dom de profecia? Como Deus usa você, colocando a palavra na sua boca para apontar, para mostrar a direção para pessoas, para corrigir rumo. Alguém com o dom de profecia? Não? Outro dom, além desse? Exortação? Alguém já foi usado por Deus para trazer encorajamento para uma outra pessoa que estava num momento difícil? Ninguém mais? Jéssica, com esse de encorajamento ou qual? Encorajamento? Todos nós, meus irmãos, certamente, se pararmos um pouquinho para olhar a nossa vida, vamos perceber uma ênfase, uma marca, como que Deus colocando uma marca na vida da gente, algo que outras pessoas testificam e dizem assim, poxa, você tem sido usado por Deus na minha vida, com uma palavra, você tem acrescentado a minha vida, ou me encorajado, a sua palavra me anima, a tua palavra me encoraja. Eu percebo no meu já 26 anos de caminhada que meu chamado é para servir. Eu não tenho grandes ambições na minha vida, não quero ser dono de nada e
e não quero estar em posição de mandar em ninguém. Eu gosto de ter uma bacia e uma toalha ao meu alcance, para poder lavar os pés das pessoas, para poder servir. Eu fiz isso em Cabo Frio, eu fiz isso aqui em Nova Iguaçu, e eu fiz isso no Jardim Alvorada, e aonde Deus me mandar. Quando eu chego, eu lanço mão de uma toalha e de uma bacia, chamo os irmãos, lavo os pés dos irmãos e digo: Deus me trouxe aqui para servir. Deus me trouxe para servir. Eu percebo isso, embora, e aqui eu quero falar duas coisinhas antes de passar a palavra para o Leandro. Naquela lista de Coríntios, dos dons ocasionais, nós temos dons de curar e operação de milagres. Eu não vou poder falar de cada um dos dons. O tempo não permite, porque, gente, quando eu ministrei sobre dons espirituais, eu estava, na verdade, falando da epístola de Paulo aos Coríntios. Então, foram meses falando, e aí passei pelo capítulo 2. O tempo não vai permitir, mas eu quero encorajar vocês. Livro Dons Espirituais do Sam Storms, da editora Anno Domini, e o livro A Manifestação do Espírito, a Contemporaneidade dos Dons, à luz de 1 Coríntios 12 a 14, do D.A. Carson. 2 livros excelentes que com certeza vai ajudar você. Mas eu queria falar sobre dons de curar e operação de milagres. Porque a gente pensa assim: mas o dom de curar não é um milagre? Para que 2 dons? Paulo não poderia ter colocado um dom só? Podia. Porque, de fato, a cura é um milagre. Mas nem sempre que um milagre acontece é cura. Deus abriu o mar vermelho. Deus transformou água em vinho. Existem muitas manifestações que são operação de milagres e não são cura. Então, o dom de cura é um milagre, mas existe o dom de operação de milagres, que é um dom diferente. Só para dar um exemplo desses 2. Eu não afirmo que eu tenho o dom de cura. No entanto, ao longo de 30 anos de caminhada com Cristo, Deus já me usou algumas vezes com o dom de cura, em situações específicas. Uma delas, quando o neto do bispo Rubem nasceu, o Bruno, que hoje está um homem, Bruno nasceu prematuro, tão pequeno que cabia na palma da mão da gente. Viveu uma luta entre a vida e a morte, precisando de receber papa de hemácias e tantas intervenções, um verdadeiro desespero e uma batalha para as famílias, para seus pais e também para a família do Felipe e para a família da Andréa. E um determinado dia, eu era pastor aqui, eu senti desejo no coração, falei com o bispo, eu senti o desejo de ir lá no hospital, orar pelo Bruno e ungí-lo. E conversei com ele, ele falou: pode ir. Peguei o vidro de óleo e fui. Como normalmente eu faço, quando eu vou numa UTI ou numa enfermaria, eu nunca oro só por uma pessoa. Eu oro por todas as pessoas na enfermaria, exceto se as outras pessoas não quiserem. Pergunto se aceitam. E aquele dia eu, depois de um tempo estarrecido, ao ver a condição do Bruno, a fragilidade da vida, de pensar nos meus filhos e chorar um pouquinho, eu disse: Senhor, marca esse plantão.
salva o Bruno e todas essas crianças que estão hoje aqui. Orei, ungi e saí em cada incubadora, né, em cada local, colocando o óleo do lado de fora, não tocando na criança, mas pedindo ao Senhor um milagre, que Ele marcasse aquele plantão e surpreendesse os médicos. Bom, a história a gente já sabe, né? Deus fez o Bruno desenvolver, crescer, a vida dele é um milagre. E no primeiro aniversário, no aniversário de 1 ano do Bruno, a Andréia chamou todos os amiguinhos que estavam na enfermaria, no CTI aquele dia. Todas as crianças com seus pais foram lá e eu me lembro de ter sido convidado para o bolinho e na hora da oração a Andréia falou, o pastor Gilson foi quem esteve lá no CTI orando pelas crianças e eu pude ver todas as crianças que estavam aquele dia, naquele plantão, na festa de aniversário do Bruno. Nenhuma criança se perdeu. Eu nunca vou esquecer isso. Embora eu não tenha o dom de curar, Deus um dia me abençoou e me usou com esse dom. Um dom ocasional, embora eu considere que o dom permanente que eu tenho é ministério. Só dá para dar esses exemplos, tá bom, gente? Por causa da hora. Por favor, Leandro. Enquanto o Leandro vem, deixa eu concluir. Vocês se lembram, eu disse que o país vive um momento crítico. O Brasil precisa da nossa oração. O Brasil precisa de um avivamento, gente. E Deus pode nos usar. Então eu quero concluir dizendo que a manifestação dos dons espirituais é uma questão crucial que diz respeito à própria missão da igreja e a maneira como a igreja exerce o seu chamado. E se Deus tem uma missão e um chamado para a igreja no Brasil, para esse momento, eu penso que precisamos buscar novos enchimentos do Espírito Santo e novas manifestações dos dons espirituais. Você está disposto a buscar a Deus? Você está disposto a pedir a Deus para te encher outra vez, para derramar o poder dele sobre a sua vida e para te usar? Então, que Deus responda a nossa oração. Amém? Deus abençoe.